Igreja, é um anos muito difíceis. Nós tivemos um ano muito difícil. Provavelmente os anos que vão vir são de batalhas, mas cada batalha requer algumas posturas, algumas mudanças. E tem um filósofo que fala que o ser humano ele nasceu com o intuito de passar por batalhas, porque só através das batalhas ele consegue conquistar as coisas. Então fala para o seu vizinho, você nasceu para lutar, querendo ou não. Cabe você a encarar as batalhas do jeito certo. Não tem jeito, igreja, do dia que você nasceu, você pôs força para nascer. E se você nasceu, as batalhas estão sobre a sua vida e elas não vão cessar só porque você quer. Uma vida sem batalha talvez seja a mais intensa batalha, que seja o marasmo. Alguém que não tem objetivos, que não quer conquistar nada, ele já está na batalha, está numa bolha, está num lugar onde não consegue sair, está na zona de conformidade. Então a batalha ela existe e exige de nós algumas coisas, algumas posturas. Mas tem pessoas que encaram as batalhas de cabisbaixa. Quando você entra na luta cabisbaixa, a probabilidade de você ficar naquela batalha por mais tempo do que era é muito perspicaz. As batalhas elas existem e não vão cessar simplesmente porque você quer. Não é porque você simplesmente dobra o joelho que Deus vai tirar as batalhas de você, porque Deus te escolheu e falou que as batalhas que você passa é de acordo com o seu calibre. Fala para o seu vizinho, tem um calibre grande. As batalhas que você passa de acordo com a sua faixa preta. Aí o pessoal fala, pastor, não estou na faixa preta, não estou na tarja preta já. Fica tranquilo, Deus vai trazer a restauração. O fato é que nem Jesus passou por uma vida sem batalhas. Ao contrário, as batalhas foram intensas a ponto dele suar sangue. Então não é porque nós somos cristãos que as batalhas vão ser deixadas. Eu preguei algumas vezes atrás sobre a alma de gelatina. Pastor, o que é uma alma de gelatina? Estou pensando até fazer psicologia para lançar uma tese de mestrado por causa disso, tá? Mas é 5 anos, aí eu acho que não vou não. O que é uma alma de gelatina segundo a minha concepção? Quem é que comeu gelatina? Já comeu gelatina na vida? O que acontece quando você está muito flácido, você precisa de uma academia, a pele que você faz o vento sopra, você se treme todo, né? A alma de gelatina é a mesma coisa. Passa uma suspeita de uma notícia. Pessoas todos esses dias sabem isso. Fala para o seu vizinho, hoje sua alma vai ser curada. E o título da pregação de hoje é Como Calar a Sua Alma. Fala para você mesmo, fala para você mesmo. Fica quieta, minha alma. Salmos 42, do versículo 5 ao 11. Quando é Max, data show, eu vou acelerando. Quando é Mateus, acelero. Quando é Lívia, está em fase atualizada, eu dou desconto. Faço um pouquinho mais devagar. Salmos 42, do versículo 5 ao 11. No dia que ela tiver fera, aí eu acelero o dobro. Ela é jovem, ela consegue pegar no tranco mais rápido que os mais velhos. Salmos 42, do versículo 5 ao 11. Grava isso no teu coração, porque esse versículo vai te ensinar muito. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Alguém já se sentiu assim? A ponto de falar consigo mesmo, por que eu estou tão triste? Por que está tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador. E o meu Deus, a minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Pisar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagueirões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite seja comigo a sua canção e a minha oração, Deus, que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo. Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim perguntando o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador. E meu Deus, fala para você mesmo, ó minha alma, põe a sua esperança em Deus, porque você ainda vai louvar Ele. A vida é composta de ciclos, e nesses ciclos vão e vêm. Nossas almas vão ficar tristes, abatidas. São as percas das vidas. Alguém que morre, alguma coisa, uma porta que se fecha, portas que não se abrem por muito tempo, doenças, enfermidades, coisas que acontecem que não dão certo, planos que são frustrados. As nossas almas vão ser abatidas. Volta e meia, igreja. Volta e meia, nossa alma pode estar no estado de gelatina.
mas fala para você mesmo. Vai passar. E essa é a nossa esperança. Igreja, essa é a nossa esperança. Por que o salmista estava tão abatido que ele falou assim: aquieta minha alma? Alguém que manda a alma ficar quieta é porque já não está mais suportando. Ele fala que até o mar está contra ele, que as coisas estão tudo dando errado. E eu acho que todo mundo já passou por uma fase dessa, todo mundo já passou por uma fase que pensa assim: está tudo dando errado comigo, as coisas parecem que não vão avançar. Parece que quando eu vou dar um passo para frente, eu 3 para trás. Parece que quando eu vou pular, eu caio para o outro lado. Parece que eu estou indo para a esquerda, volto para a direita. Parece que eu estou indo para frente, estou indo para trás. E as coisas não dão certo. Parece que eu estou andando em círculo. E aquilo que deveria prosperar acaba se cansando, acaba se frustrando. E a sua alma vai se abatendo, porque quanto mais coisas estão erradas, mais triste fica a nossa alma. Mais tristes nós ficamos. E muitas vezes o que nos resta é um período de isolamento, é um período depressivo. Fala para o seu vizinho: fica tranquilo. Todo mundo passa por isso. Todo mundo às vezes quer se isolar. Todo mundo às vezes quer ficar no seu cantinho. Tudo certo. Fala para o seu vizinho: está tudo bem. Mas chegou a hora. Fala para ele: mas chegou a hora de você falar com a sua alma: fica quieto. A Bíblia descreve a alma, e não só a Bíblia, mas os psicólogos. Eu busco na faculdade de agora, passei a estudar mais psicologia, acho que toda a faculdade tem psicologia, mas quando é nas áreas de humanas, mais psicologia tem envolvido. E a alma vem do psique, e psique é onde ficam os sentimentos. Então a alma, a Bíblia também vai trazer a respeito disso, mas a alma é onde ficam os nossos sentimentos. Então o salmista está falando assim, onde tem todo o furacão de emoções. É dentro dele. E ele quer que fique quieto. Mas parece que ele começa o salmo falando no versículo 5. Ele está inquieto. No versículo 12 ele não parou de ficar inquieto. Mas a esperança dele é: alma, fica quieto. Porque nós vamos voltar. Traduzindo, essa tempestade que a gente está vivendo vai passar. E o problema é que muitos de nós, igreja, fazemos escolhas erradas quando nós estamos passando por dificuldade. Muitos de nós acabamos agindo de maneira precipitada, acabamos nos afastando das pessoas, acabamos fechando as portas, acabamos nos excluindo. E isso, automaticamente, quando a tempestade passar, você vai correr atrás. Então, Deus vai fechar algumas portas, como aconteceu comigo. Talvez com você também esteja acontecendo. Algumas coisas vão ter que sair do seu cotidiano. Algumas mordomias, alguns privilégios, está tudo certo. Porque a nossa alma ela fica agitada muito facilmente. Então você acordou um dia bem. Feche a porta, por favor, porque eu acho que eu não vou conseguir fechar. A gente acorda no dia bem e fala assim: hoje vai ser diferente. E basta uma notícia para que um dia que prometia ser tão bom fosse tão. Nós vivemos uma geração cada vez mais conectada, cada vez mais sensível, cada vez mais as almas são de gelatinas. Capaz de uma notícia só destruir tudo. Uma notícia só ser simplesmente um estopim para a gente não fazer os posicionamentos que a gente queria. E eu vou dar um exemplo engraçado. Você começa dia 1º de janeiro, agora, né? Vou fazer dieta esse ano. Basta simplesmente a sobremesa do 1º de janeiro, depois do almoço, para você falar: não vou fazer mais dieta não. Já cai na sobremesa. Quando na realidade, aquela sobremesa pode ser talvez a motivação. Eu estou comendo essa sobremesa, mas agora eu só vou comer o que você internet. Talvez aquilo que está te machucando pode ser a motivação que você precisa para alcançar aquilo que Deus tem. Sair da zona de conforto não é fácil, mas tem muitas pessoas que ficam na zona de conflito. E o que significa isso? Eu gosto muito de estudar, gosto de estudar história, geopolítica, mas quanto mais um animal ele fica acuado, não sei, aquado. Quanto mais o animal ele fica aquado, menos espaço para reagir, menos espaço para fazer alguma coisa, porque ele vai perdendo território. E toda vez que a gente fica aquado, a gente perde território. A ponto de qualquer coisa trazer um estresse tão grande na gente que a gente começa a atacar as pessoas sem querer. Então, aquilo que nós estamos passando, necessariamente, não é algo para que você possa se isolar ou para você se afastar.
mas pode ser algo que te ajude a te motivar. Algumas coisas não deram certo para mim durante esse período, alguns projetos para poder abrir empresa, algumas portas se fecharam e parece que outras estão se fechando mais ainda. Mas o que é que eu tenho de mais importante? Deus. O que é que eu posso fazer de mais importante? Orar. O que é que eu posso fazer de mais importante? Confiar que Ele vai fazer, que eu vou louvar Ele ainda hoje. O que é que eu estou fazendo com tudo isso? Pensando, o que é que eu posso fazer? Porque se Deus fechou, eu não vou ter como abrir. Mas se Deus está fechando um lado, por que não olhar para o lado que está aberto? Se as coisas não estão dando certo na tua vida e na situação, por que não olhar para aquilo que Deus está fazendo bem? Pastor, conte um exemplo. Minha família está feliz. Eu tenho paz em casa. As coisas não estão como eu queria, não estão como eu desejava, mas eu tenho paz em casa. Melhor do que eu mereço. A nossa alma, ela é instável e muitas vezes nós vamos ser confrontados. E a minha oração é para que eu não possa ser muitas vezes ingrato de reclamar simplesmente das coisas que estão acontecendo errado ou não estão dando certo e esquecer daquilo que Deus tem feito de bom. Porque você olha para a sua vida agora, eu tenho certeza que tem coisas boas acontecendo. E a Bíblia é bem clara quando fala que o homem é dividido em 3 partes. O homem é um ser humano, tá? 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fala para o seu vizinho, você é alma, corpo e espírito. E antes da gente explicar um pouco, a gente voltar para o centro da pregação, que é a respeito de alma, eu preciso explicar para vocês qual é a diferença de corpo, alma e espírito. O corpo, fala para o seu vizinho, o corpo é essa lata aí. Fala para ele. O Espírito é o que nos liga a Deus, o sopro de Deus. A palavra Espírito na Bíblia é Ruach. E Espírito Santo é Ruach HaKodesh, em hebraico. E Ruach, ele pode ter tanto sopro quanto Espírito. Tá? E a nossa alma é o lugar onde ficam todos os nossos sentimentos. Lá em Eclesiastes 12, 6, 7, fala assim: sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata ou se quebra a taça de ouro, antes que o cântaro despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó retorne à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que concedeu. A alma é o que nós vamos prestar conta. O sopro de vida vai voltar para Deus. O corpo vai apodrecer. Se não é, e se você pegar, tem um desafio eu vi o Instagram de Mateus, tem um desafio 10 anos atrás, né? Mateus antes e depois, melhorou. A lata tava ferrujada. Tem gente que consegue melhorar a lata em 10 anos. Tem gente que só vai cair na escada, mas tudo bem. Tem gente que só vai cair na escada, mas tá certo, gente. O nosso corpo vai pro pó. Tem jeito. Tem pessoas que vão melhorar, mas depois a curva começa a declinar e faz cirurgia, entre a cirurgia e tratamento para não envelhecer, mas não tem jeito. O corpo tem hora que aguenta. O corpo vai voltar pro pó. Lá em Mateus 10, 28, fala assim, 26 e 28, tá? 26 fala assim: pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que poderá o ser humano em troca da sua alma? 28. E não tem mais os que matam o corpo, mas não têm o poder para matar a alma. Tem meio aqueles que têm o poder para destruir no inferno tanto a alma como o corpo. A alma é aquilo que nós vamos prestar conta a Deus. São os nossos sentimentos. Ou você domina os seus sentimentos, ou você é dominado por eles. E lá em Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 26, fala assim: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfazer a vontade da carne. Porquanto a vossa luta porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. É a história dos cachorros, você já conhece, né? Vou repetir de novo, né? Depois eu repito. E eles se põem um ao outro de modo que não conseguem fazer se quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra quais vos advirto, como já vos preveni antes, que os que praticam não herdarão o reino dos céus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram-se a carne com suas paixões e seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andamos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A Bíblia relata, Paulo relata sobre a luta do Espírito contra a carne, contra os nossos desejos, contra a concupiscência. A concupiscência é um desejo de pecar forte. E todos nós temos os nossos concupiscências. Todos nós temos os nossos desejos, os nossos erros. Todos nós temos as nossas vontades que falam latentes aos nossos corações para que você cometa algum erro, alguma besteira. Todos nós temos. No dia que alguém te fecha no trânsito, você dá vontade de dizer um desaforo. Alguém que te trata mal, você tem vontade de revidar. Todos nós temos isso. E existe uma luta, e Paulo fala a respeito dessa luta. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, as coisas que eu quero fazer eu faço. Paulo fala da luta que a carne dele tem. Mas são as emoções, é a psique dele, é a nossa alma. Porque o nosso corpo, o nosso espírito tem lugar certo. O corpo vai voltar para o pó e o espírito a Deus. Mas a nossa alma nós vamos prestar contas. Por isso que nós somos bombardeados todo o tempo na nossa alma. Tem coisas no nosso corpo que afetam nossa alma? Tem coisas no nosso espírito que afetam nosso corpo? Nossa alma tem também. Mas a nossa alma, ela precisa ser controlada. A maioria das coisas que o psicólogo faz com você, quando você começa tratamento psicológico, é simplesmente mostrar que a resposta para resolver o problema está dentro de você. Pastor, você não é psicólogo? Não sou psicólogo. Pego algumas matérias de psicologia e tenho estudado a respeito disso, tenho acompanhado alguns casos. Não sou psicólogo, não levanto tese, mas estou explicando aquilo que Freud ensina para a maioria dos psicólogos na faculdade. E qual é a tese de tratamento psicológico? É simplesmente mostrar que a pessoa não deve ter medo, porque tudo que ela precisa está dentro dela. O que é isso? Se lembra, pastor? Aquieta minha alma. Porque tudo que eu preciso está dentro dela. Quem tem medo de cachorro, como é que vai resolver o medo de cachorro? Mas o cachorro continua ali. Quem tem medo de barata, vai resolver como? Meu irmão conta uma história, né? Morava eu e meu irmão, né? A gente era mais ou menos limpo, tá? República de Homem, vocês sabem como é que é. Aí o Willer falou que perdeu o medo de barata no dia que ele acordou com a barata mordendo o pé dele. Ele falou que sentiu tanta raiva da barata que eu comecei a chutar ela. Eu perdi o gosto de barata. Eu vi que ela que tinha mais medo de mim do que eu dela. Então o medo, ele é um mecanismo de defesa da gente. Mas para você ver, você consegue vencer o medo. Porque a resposta é dentro de você. Quando alguém tem medo de escuro, é simplesmente fácil. Você pega, liga um interruptor e a luz acende e você, quando tem luz, né? E aí passa o medo do escuro. A maioria dos nossos medos, a maioria das coisas que nos atribulam, a resposta está dentro de nós. Uma vez alguém estava atribulado e eu falei assim, mas tua vida não depende disso. Você vai continuar vivendo se a porta abrir se fechar. Isso não é importante para a sua vida. Você pode estar atribulado por causa da decisão, eu entendo, eu respeito, eu sei que não é fácil. Mas isso não, a sua vida não depende. Se a porta se fechar, você tem capacidade de conquistar outra porta. Tem coisas que a nossa vida não depende. Tem um grau de importância? Tem, porque às vezes é o seu trabalho, mas não vai definir quem você é. A nossa alma tem criado medos e coisas que nos travam, coisas que nos fazem paralisar. E simplesmente a resposta é só você ligar a luz e perceber que não tem bicho papão, que o escuro não é tão escuro assim, que vê que as coisas têm uma saída, que é fácil de resolver, que a tua vida não depende disso. No final da minha carreira, no trabalho, eu estava muito ansioso, muito tenso, muito preocupado, muito estressado. E eu comecei a falar assim, minha vida não depende disso. Minha vida não depende disso, porque a pessoa não assim. E Deus fez. Quando eu perdi o emprego, o mundo acabou. Foi fácil, pastor? Claro que não. Quando Deus fechou uma porta, Ele não deixou isso. Então a nossa alma, ela vai ficar angustiada quando as coisas dão errado. Eu estava aqui, antes de começar o culto, me pregar sobre alma. Fui para a sessão chorar. Eu recebi um meio com a notícia aí, e minha alma ficou atribulada. Eu falei assim, pregar sobre calar a alma, assim, minha alma está estragando. Eu falei, aquieta. Você não vai dominar. Porque a chave para resolver todos os nossos conflitos são dentro de nós. Quer um casamento que seja feliz? É só você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, um homem de Deus.
você for um homem de Deus e uma mulher de Deus, não tem problema. Você vai saber perdoar, você vai saber amar, você vai cuidar bem, você vai fazer lá, você vai fazer. Agora, quando o homem não é um homem de Deus, quando a mulher não é uma mulher de Deus, vai acontecer o quê? Problema no casamento. A gente tem problema no casamento sendo cristão igual a todo mundo, irmão. Tem dia que eu falo para a Renata, Renata falou assim, hoje eu vou ficar em casa. Eu falei, então hoje eu não vou para casa. Porque se ele empate, vai querer dar palpite tudo que eu faço. Se der palpite, eu vou brigar com você. Então é melhor ficar sem a casa suja, sem limpar. Você limpa, eu finge que eu não vejo nada. Tá todo mundo feliz. Tá tudo certo. Eu lavo os pratos, eu faço, tem que ser. E tá tudo em paz. Tá tudo bem. Quando você sair, eu passo um pano, eu passo um aspirador, eu dobro a roupa, eu faço do meu jeito. Porque senão você vai me adaptar. São coisas simples. Mas a nossa alma, ela tende a ficar. E a pregação de hoje não é uma condenação para que você não consiga controlar, para quem não consegue controlar essa alma, porque eu também não consigo. Mas esse salmista, ele fala algo interessante. Quando a nossa alma está inquieta, nós temos que lembrar das promessas que Deus tem. E a nossa promessa não está aqui. Igreja, eu tenho estudado geopolítica, eu quero pregar sobre vocês, sobre escatologia no ano que vem. E uma das primeiras coisas que eu quero pregar para vocês é quem era Barrabás. Porque quando vocês descobrirem quem era Barrabás, vocês vão descobrir que a história vai se repetir agora. As pessoas vão escolher Barrabás ao invés de Jesus. Por isso que muitas pessoas não seguem Jesus. Barrabás significa filho do pai. E o nome de Barrabás era Jesus. E ele queria fazer o que Barrabás? Libertar Israel. Jesus também veio para libertar Israel. Era filho do pai, o nome dele era Jesus. Por que o pessoal escolheu Barrabás? Vendo nossa, vai saber. O marketing está pesado, né? A primeira pregação que eu quero fazer sobre você sobre escatologia é explicar por que o pessoal vai escolher Barrabás de novo. Porque muitas igrejas vão adorar ele. E que muitas pessoas vão ver isso, porque o anticristo vai fazer milagres, igreja. A Bíblia está falando a respeito disso. A nossa alma pode ficar atribulada com as notícias, pode ficar inconstante. Nós somos seres humanos. Paulo falou sobre isso. Jesus suou sangue, porque a alma dele estava aflita. Então a tua alma vai ficar aflita, igreja. Mas o que tem que nos trazer esperança é entender que Jesus vai enxugar as nossas lágrimas, que nós ainda vamos louvar o nosso Deus, que as batalhas que nós passamos são passageiras, que aquilo que está doendo hoje, amanhã não vai doer mais, que as nossas almas feridas vão receber a cura, que aquilo que nós vivemos tem algo maior. O que nos dá esperança é crer que Deus vai consolar aquilo que nós estamos passando. Porque se a resposta, segundo a psicologia que muitos buscam, está dentro de nós, aí nós entendemos. Quando ele habita em nós, ele cala nossa alma. Ele aquieta aqui nós somos. Só que nós precisamos guardar isso no nosso coração, porque senão a nossa alma vai dominar sobre nós. A nossa alma quer falar sobre nós, a nossa alma quer agir sobre nós. Nós queremos ser impulsivos, fazer coisas muitas vezes que não agradam a Deus, coisas que não são da nossa conduta. Nós muitas vezes ficamos como um animal acuado, e qualquer coisa nós batemos, nós damos um tapa, nós reagimos de maneira irritante, nós damos um coice, como diz o ditado. Porque a nossa alma está sensível. E muitas vezes nós vamos ficar assim. Tem muitas pessoas que saíram da igreja por problemas da alma. E nós explicamos, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar nem falar fácil. Foi fácil. Nosso Jesus, ele estava com a alma aflita, ele suou sangue. Eu já repeti isso umas 4 vezes na pregação. Então, sua alma pode ficar aflita. Sua alma, ela pode ser de gelatina. E está tudo certo. Agora, quando a sua alma domina sobre você, esses sentimentos ruins, você tem que começar a tomar um controle. Porque senão você vai perder espaço. Qualquer coisa vai te estressar a tal ponto que você não consegue ficar. Pastor, isso é fácil? Não. Mas o que nos traz o refrigério é isso. Então essa é uma noite para você estabelecer a esperança. Como eu falei, eu tenho estudado sobre escatologia, eu tenho visto que as coisas estão vindo. Eu fico triste com as coisas que vão acontecer nos próximos anos agora. Mas o que me dá alegria e tem muitas coisas que eu não oro mais. Não porque eu desisti. Eu oro pelo que é mais importante.
Quando você amadurece, você vê que tem coisas que você corria atrás do vento que eram úteis. Ficar comprando 10 mil roupas, ficar comprando... Pra que isso? Não vai usar. Aí eu comprei essa semana 6 blusas, né? Eu falei, graças a Deus. Aí eu falei pra Renata, ó, eu comprei 6 blusas, eu vou usar uma blusa por semana, tudo certo. Aí a Renata falou, como assim? Eu falei, não, eu comprei 6 blusas, eu tenho mais uma 7 minha marca que eu gosto, né? Vou fazer propaganda, não tô ganhando nada. Aí eu falei, não, eu uso uma por dia, tá tudo certo. Aí a Renata olhou na minha cara assim, ó, porra, eu falei, não, vou usar uma blusa dessa por dia, porque eu não preciso mais nenhuma. Não, você vai usar essa blusa. Eu falei, mas eu já tenho, comprei 6 blusas agora, porque ela já pegou um bocado de blusa minha e já doou de novo, né? Sabe que homem gosta de blusa temperada, alguma coisa assim, né? E aí, não é mais confortável, né? A verdade é essa. E aí ela já pegou, já fez a limpa já. Aí volta e meia eu vejo uma blusa minha jogada lá. Eu falei, essa aí eu perdi. Vou reclamar, porque senão vai ficar confusão. Mas tem coisas que a gente briga que não vale a pena. A nossa alma fica inquieta, igreja. Nós muitas vezes somos inconstantes. E nós precisamos aprender algo muito importantíssimo. O que faz a nossa alma ficar inquieta não são as grandes coisas. As grandes também, mas as pequenas. E quando você começa a ser impactado pelas pequenas, é porque você está no estágio muito intenso. A Bíblia fala lá em Cantares 2,15. Cara, eu sabia. Eu acelerei pensando que o som ia perturbar a gente aqui. Acabou que não perturbou, né? Dava para pagar a pregação. Tenham tentado falar mais devagar. Hoje foi uma exceção, peço perdão. Mas na maioria das palavras estou falando um pouquinho mais devagar para que você possa compreender e absorver da melhor forma possível. Só que essa é uma noite também que nós queremos orar por aqueles que estão com a alma sensibilizados, né? Nós vamos ter um tempo de oração aí. Cantares 2,15 fala assim: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O que são as raposinhas, pastor? É aquilo que passa a ser. É aquilo que muitas vezes não. O que é uma pessoa que sofre por ansiedade, por depressão, por níveis de estresse? Não é por causa de uma situação. É por causa de várias situações pequenas que ela não conseguiu resolver. E aí a terapia faz com que ela resolva todas essas situações, para que ela possa se aliviar. Tem um casal que eu falei assim, vou te dar um conselho. Resolva os problemas quando são pequenos. Quando estiver grande, você não vai conseguir. Quando minha mulher não aceitar um beijo meu, o negócio já está gigantesco. Quando eu der uma boa noite, já tem de bom. Porque já não tem mais nada de bom. Já está no limite. Então, o que destrói as nossas vidas são as coisas pequenas que nós deixamos passar. As pessoas às vezes esquecem. Não querem tratar as coisas pequenas. E todas as suas, a Bíblia fala que Deus vai tirar as nossas lágrimas. Nossas lágrimas não são coisas pequenas. Coisas pequenas. Talvez a nossa alma esteja chorando. E você precisa de quê? De um consolador. Quem é o nosso consolador? Então essa é uma noite para você falar Espírito Santo. O que é para minha alma? Como domínio sobre ela? Não deixe as notícias ruins impactarem. Igreja, eu não sei o que está por vir das nossas vidas. Para a minha vida, para a vida da minha família, da igreja. Mas eu sei que os desafios estão chegando. E que eles não vão facilitar conforme o tempo. Só que a gente não pode pegar no arado. O que faz um pastor ser pastor são as ovelhas. Mas se não tiver ovelha, pastor, os pregadores de ovelhas. Essa semana nós evangelizamos com o Enem e eu dei risada demais, né? Nunca foi tão fácil orar pelas pessoas. Que oração quero? Ora por mim. O pessoal estava quase ajoelhando no chão já. Ora por mim, pelo amor de Deus. Ora por mim, que eu estou precisando fazer essa prova. Estou desesperado. Por causa de Deus, desesperado. Por isso é nossa vida.